Olá! Hoje vamos falar sobre a sentença. Esse vídeo será dividido em 3 partes. Uma primeira expositiva, apresentando as questões doutrinárias, jurisprudenciais, legais. E uma segunda, nós estaremos respondendo as questões das pessoas inscritas no canal, algumas que questionam lá na Terceira Vara Criminal, onde eu atuo, e também na Escola da Magistratura. E uma terceira parte, nós estaremos analisando questões que têm sido exigidas nos concursos. Exames da magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Delegado de Polícia e no exame da OAB. Eu espero que você goste e vem comigo. Na outra videoaula, que é a parte 1 sobre sentença, nós tratamos sobre o conceito, sobre a classificação da sentença, observando o resultado, se é condenatória, absolutória, quanto ao órgão prolator, subjetivamente simples, subjetivamente complexa, a subjetivamente plurima, as decisões definitivas em sentido estrito, em sentido amplo, com força de definitiva, que são as interlocutórias mistas, as interlocutórias simples, os efeitos da sentença absolutória, condenatória, efeito penal, extrapenal. E agora trataremos na continuação dos seguintes temas. Anote aí para você não perder nada. Falaremos sobre a sentença no juizado especial criminal, se há diferença ou não com relação aos requisitos. Também sobre a ausência dos requisitos, se causaria nulidade ou não, a sentença vazia, a sentença suicida. Trataremos também sobre as 7 hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do CPP. Ainda, com relação ao dispositivo, voltaremos nesse requisito, agora abordando sobre a necessidade de termos uma técnica apurada quando a sentença implicar em abordagem sobre extinção, absolvição e condenação, se há uma ordem nessa abordagem ou não. Também sobre o princípio da correlação ou congruência, emendatio libelli, mutatio libelli, também sobre a intimação e com relação à sentença, produzindo uma reforma ou não nela, com recursos de efeito iterativo, reiterativo e misto. Vamos lá. Eu disse que a sentença, segundo aqueles requisitos intrínsecos mencionados pelo professor Hélio Tornag, nós teríamos que encontrar ali relatório, fundamentação e o dispositivo. Entretanto, no juizado especial criminal, segundo a Lei 9.099 de 95, é dispensado o relatório. Então, o juiz pode começar com a fundamentação e depois fazer o dispositivo. Em caso de recurso, a turma recursal, se for manter essa decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, ele já julga isso mencionando na própria ementa. Então, nós teríamos ali praticamente só a parte dispositiva. Isso se a turma recursal for manter essa decisão, ok? O artigo 81, parágrafo 3º da 999, dispensa o relatório. Nos demais casos, a doutrina e a jurisprudência entendem que, no caso de ausência de relatório e da fundamentação, estamos diante de uma situação de nulidade. Alguns processualistas mencionam também nessa questão da classificação das sentenças espécies interessantes. Alguns mencionam a espécie sentença vazia e outros a sentença suicida. Pois bem, vamos para a primeira. A sentença vazia é aquela desprovida de fundamentação. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal diz que toda decisão deve ser fundamentada. Quando isso não ocorre, ela recebe um rótulo, é nomeada de sentença vazia. E a sentença suicida? É aquela em que, na fundamentação, nessa motivação, o juiz vem tratando de uma forma, por exemplo, que conduziria à absolvição. Mas na parte dispositiva,
ele julga improcedente o pedido e absolve. Ou vice-versa, vem falando de uma forma que conduziria à absolvição, mas no dispositivo ele condena. Essa é a sentença chamada de suicida. Falamos da sentença vazia, da sentença suicida e agora falaremos da sentença apócrifa. A sentença apócrifa não produz efeitos no que tange à intimação, vez que trata-se de um documento não assinado. Portanto, é um ato inexistente. Esse ato decisório, por faltar a assinatura, então é um ato decisório inexistente. Conforme as decisões dos tribunais, é inexistente a sentença que não foi assinada pelo juiz, impondo-se ao tribunal ad quem a determinação da remessa dos autos ao juízo ACO para o fim de que seja tomada a providência cabível para a regularização do feito. A assinatura na sentença indica não só a veracidade do ato, mas a autenticidade desse ato. E também demonstra o comprometimento do órgão julgador, que ao apor a sua assinatura, deve necessariamente analisar e revisar o ato, comprometendo-se com o seu conteúdo e se responsabilizando por eventuais omissões e erros. Também há decisões dos tribunais dizendo que impõe-se decretar de ofício a nulidade da sentença, se constatado que não contém assinatura do magistrado prolator. A sentença é um ato processual que consiste na prestação da tutela jurisdicional aplicando a vontade concreta da norma, seja pela assinatura de próprio punho ou por meio eletrônico, é necessário que seja assinado. Se não for assinado, trata-se de um documento apócrifo, um ato inexistente. Há decisões dos tribunais, então, pelo que nós vimos até agora, anulando a decisão apócrifa, porque sem assinatura, e outras decisões, considerando razoável e por questão do princípio da economia processual, retornar os autos à comarca de origem para que ocorra o suprimento desta falta, e assim evitando a nulidade do ato. E essa providência tem sido determinada de ofício, mas há outras decisões tornando nula a decisão em razão da ausência de assinatura, o que torna a sentença apócrifa. Sentença absolutória. Já falamos alguns pontos importantes, por exemplo, o efeito. Mas não existe apenas uma sentença absolutória. O artigo 386 do Código de Processo Penal traz sete possibilidades de absolvição. Vamos acompanhar aqui na tela? Inciso 1. Estar provada a inexistência do fato. Nesse caso, existe prova que aquele fato nem existiu. Essa pessoa realmente é inocente. Ela não pode ser condenada, vai ser absolvida porque o fato não existiu, está provado isso. Uma segunda forma de absolvição, uma espécie, é o inciso 2. Não haver prova da existência do fato. Olha a sutileza. No número 1 está provado a inexistência. Está provada a inexistência. Mas no inciso 2, não há prova dessa existência. É um degrau a menos, mas também causa absolvição. No terceiro caso, no terceiro inciso, não constitui o fato infração penal. Nesse caso, pode ter essa prova de que o fato existiu, sim. Mas a questão é, esse fato não constitui infração penal. Observem que, no inciso 1, o problema é com o fato, que está provado que não existiu. No 2, é com o fato. Não há prova que esse fato existiu. No 3, é com o fato.
O fato existiu, mas não é infração penal. Inciso 4. Observe que agora é outro degrau na absolvição. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, assim como aconteceu no inciso 1 quanto ao fato, agora acontece no inciso 4, mas com relação à autoria. Está provado. O fato existiu? Existiu. Mas está provado que esse réu não concorreu para isso. 5. Olha o degrau, da mesma forma que aconteceu com o fato no 1 e no 2, agora acontece com a autoria no 4 e no 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Qual a diferença? No 4 está provado que não foi ele. No 5, não existe prova de que foi ele. Inciso 6. Quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver uma fundada dúvida sobre sua existência. Por exemplo, no caso de exclusão do crime, nós temos a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. O último degrau dessa absolvição: não existir prova suficiente para a condenação. Veja que nesse caso é aquela situação do indúbio pro réu. O juiz tem em sua análise, ele encontra prova para a condenação, mas ela não é suficiente. Nessa hipótese, é melhor que absolva um possível culpado do que, com essa prova insuficiente, ele condene um possível inocente. Na sequência do artigo 386, no inciso 7 do Código de Processo Penal, nós temos, como já argumentado, uma questão que os autores de processo penal têm tratado como fórmula dubitativa. O que é ser dubitativo? É algo que exprime dúvida. Pode ser, como pode não ser. Talvez seja culpado, talvez seja inocente. E havendo dúvida, aplica-se o princípio indúbio pro réu, que acarreta a absolvição em razão da insuficiência da prova. Há elementos probatórios que podem levar à condenação, mas, por outro lado, há outros que podem levar à absolvição. E havendo essa dúvida razoável, como é utilizada essa expressão no direito americano e no direito brasileiro, havendo essa questão dubitativa, aplica-se o édito absolutório. Com relação ao dispositivo, a parte dispositiva, a conclusão da sentença, uma outra situação que você deve estar atento é o seguinte: há sentenças que são mais complexas. O que isso quer dizer? Em algumas, o juiz absolve ou condena. Mas em outras, acontecem essas situações ao mesmo tempo, porque há mais de um réu, há vários acusados. Então, às vezes, o juiz precisa decidir nessa sentença pela extinção da punibilidade, por exemplo, em razão da morte, com relação ao acusado A, mas com relação ao acusado B e C, ele chega à conclusão que é a absolvição. Com relação aos acusados D, E, F, ele entende pelas provas que seria caso de condenação. Qual é a sequência? A sequência mais apropriada é, primeiro, o juiz colocar lá, diante dos fatos, ante o exposto, decido da seguinte forma: número 1, extinção da punibilidade, razão da morte, artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Por quê? Isso vem antes de uma análise de mérito, se absolve ou se condena. Ele está falando, com essa relação a esse réu, eu não vou nem dizer mais nada se eu vou absolver ou condenar. Por quê? Extinguiu a punibilidade dele, ele morreu. Depois das extinções, um segundo ponto é o juiz falar, quanto aos acusados A, B, por exemplo, eu estou absolvendo por causa disso, disso, disso. E depois, para o final, o terceiro ponto
do dispositivo é o juiz julgar procedente com relação aos demais acusados. Então, portanto, resumindo, primeiramente, no dispositivo, trata dos casos de extinção. Segundo, dos casos de absolvição. Terceiro, dos casos de condenação. É uma situação lógico-jurídica que o juiz deve observar. Há sentenças que começam pela condenação, depois vão para a absolvição, terminam com a extinção. Isso tem ocorrido, estão publicados nos diários eletrônicos, mas tecnicamente é mais apropriado fazer da forma como eu comentei. Primeiro extinção, absolvição e depois condenação. Imagine um jogo de vôlei. Se o jogador recebe uma bola do seu companheiro, sobe na rede e bate cravando lá do outro lado. Valeu, ponto, com técnica. Ou ele recebe a bola, levanta, vem um bloqueio e ele dá um toquinho, cai nas costas do bloqueador adversário. Valeu, foi com técnica. Mas pode acontecer que ele recebe a bola de um colega, do companheiro de equipe, sobe para bater ou dar um toquinho, erra a bola, bate na cabeça dele, quica, cai do outro lado, valeu o ponto. Não valeu? Mas não foi com a técnica melhor apurada, mas valeu. Então, para evitar esse tipo de ponto, que foi sem querer, bateu a bola na cabeça, caiu do outro lado, valeu o ponto, faça na sequência mais apropriada, extinção, absolvição e condenação. O juiz, na hora de sentenciar, ele deve observar o que foi pedido na denúncia ou na queixa-crime. E observa também as alegações finais e sentencia. Isso tudo recebe o nome de princípio da correlação. Por quê? Ele vai sentenciar de acordo com o que foi proposto. Baseado nisso, dois institutos são interessantes de serem lembrados. É a emendatio libelli e a mutatio libelli. Vamos acompanhar aqui na tela. A emendatio libelli é uma possibilidade, uma faculdade que o juiz tem de dar aos fatos que foram descritos ou na queixa-crime ou na denúncia, ele dar uma classificação diferente. Então, é possível ao juiz fazer isso, inclusive, se for o caso, aplicando a pena mais grave. Um exemplo que podemos fazer para fixação melhor desse conteúdo seria o caso em que o Ministério Público, na denúncia, ele faz a descrição, relata fatos de um crime de estelionato. Mas coloca um artigo, ele capitula aquela infração penal como furto qualificado pela fraude. Então, nessa situação, o juiz vai observar o que foi narrado que era referente a um estelionato. Já no caso da mutatio libelli, é diferente. Nessa, o juiz reconhece uma nova definição jurídica do fato. Nesse caso, existe uma mudança efetiva na narração do que foi apresentado inicialmente. Então, nessa situação, ocorre a mutatio libelli. Exemplo disso seria na hipótese do Ministério Público descrever na denúncia uma infração penal de apropriação indébita. Porém, na instrução criminal, na oitiva de vítima, testemunhas, na produção ali das provas, observa-se que na realidade houve um crime de furto. Então, trata-se aí de uma hipótese de mutatio libelli. Com a prolação da sentença, ocorre o exaurimento da jurisdição do juiz prolator, ok? E agora nós precisamos intimar, comunicar os interessados, a acusação e defesa, sobre o resultado daquela decisão feita pelo Estado, juiz. Como é feito isso? Observe aqui na tela. O Ministério Público, no caso a acusação, é intimado pessoalmente. Mas também nós podemos ter no polo da acusação querelante e assistente de acusação. Como são intimados o querelante e o assistente? É pessoalmente ou
por meio do advogado. E também temos que intimar a defesa. A defesa aí depende de que se a sentença foi absolutória ou se a sentença foi condenatória. Se a sentença for absolutória, o réu deve ser intimado pessoalmente. Também pode por meio do seu defensor, ou se eles não forem encontrados, pode ser citados por edital. Agora, eu disse que depende do tipo de sentença. Se a sentença for condenatória, aí nós temos que ver. Condenatória, o réu estar preso, ou é condenatória e o réu está solto? Se for condenatória com o réu preso, intimação pessoal. Se for condenatória com o réu solto, é feito pessoalmente. E também por meio do seu advogado. Agora, se ele não tiver o defensor, também ele pode ser citado por edital. Eu disse que com a prolação da sentença, ocorre o exaurimento da jurisdição do juiz processante. Entretanto, temos que observar o seguinte: nós temos decisões que vão ter um efeito chamado de iterativo, outros reiterativos e outros misto. O efeito iterativo, ele possibilita ao próprio sentenciante, o juízo ACO, ele retificar algumas coisas. Ele pode reanalisar a decisão dele. Isso ocorre, por exemplo, no embargos de declaração, em que, se houver omissão naquela decisão, por exemplo, no caso da sentença que estamos tratando agora, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, o próprio sentenciante, o juiz ACO, ele reanalisa. Porém, se essa sentença for atacada mediante apelação, estamos aí diante de um efeito reiterativo, em que o juízo ad quem é que vai fazer a reanálise. Ou podemos também ter decisões judiciais com efeito misto. Por quê? Ocorre, por exemplo, nas decisões atacadas mediante recurso em sentido estrito, em que tanto o juízo ACO pode reanalisar mediante o efeito regressivo e ter um juiz de retratação, como também o juízo ad quem, caso ele mantenha a decisão e vá para o juízo ad quem reanalisar, ok? Então esses são os pontos aí importantes da sentença. Há outras situações, mas que nós podemos abordar num próximo vídeo. Então é isso aí. Agora terminamos a parte expositiva e vamos para o bloco Explica pra mim. 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 Doutor, como podemos classificar uma sentença elaborada por um colegiado que julga crime organizado? Esse tema de classificação da sentença, de decisão, observando o órgão prolator, nós podemos dividir em três. Nós temos as sentenças subjetivamente simples, que são aquelas prolatadas por um juiz monocrático. Temos as subjetivamente plurimas e as subjetivamente complexas. Ambas são prolatadas por um colegiado. No caso da plurima, o tribunal, a Câmara ou a turma recursal é homogêneo. Os juízes que estarão decidindo, esses julgadores são homogêneos, são iguais. No caso da sentença observando subjetivamente complexa, o órgão prolator é colegiado, mas ele é heterogêneo. Isso ocorre, por exemplo, no caso do júri, em que os juízes de fato, que são os jurados, os membros do conselho de sentença, decidem se absolvem ou se condenam. E o juiz de direito, que é o togado, ele faz uma decisão com base na decisão dos jurados, que absolveram ou condenaram. A questão proposta pergunta sobre um colegiado que decide sobre crime organizado. Isso aí está na Lei 12.964 de 2012. O artigo 1º, inciso 3, trata dessa possibilidade. Como esses julgadores são do mesmo nível, são iguais,
Então, podemos classificar em uma decisão proferida por colegiado, subjetivamente plurima, porque são homogêneos, iguais. A sentença criminal, ela produz efeitos cíveis de indenização, a respeito de indenização, ou é a necessidade de ajuizar ação civil, lá no juízo civil? O juiz criminal, ao prolatar uma sentença condenatória, segundo o artigo 387, inciso 4 do CPP, ele pode fixar o valor mínimo de indenização, levando em consideração o quê? Os prejuízos sofridos pela vítima, que é o ofendido. Assim, ele não vai precisar provar novamente isso lá no juízo civil. Ele vai usar esse título executivo judicial para simplesmente receber este valor no juízo civil. Mas essa indenização é uma fixação do valor mínimo, porque o ofendido pode postular valor maior lá no juízo civil. Interessante também, há autores que consideram que essa modificação na legislação processual penal, ela é uma forma de revitimização e discordam de que ela conste nesse inciso 4. Um outro ponto também que eu quero abordar é que em Portugal, Espanha e Itália, esse dispositivo ele também é considerado. E lá existe uma necessidade de que o juiz observe a condição de pobreza, falta de condições econômicas do acusado com relação a poder arcar com essa indenização ou não. O que não está constando no inciso 4 do artigo 387 do CPP. Mas voltando ao ponto principal da questão, como o juiz criminal pode fixar o valor mínimo, não é necessário ingressar com uma ação civil, a não ser que ele discorde do valor e queira pleitear um valor maior, ou que o juiz criminal não tenha fixado este valor. Ok? Olá, professor. O assunto sentença criminal é exigido no concurso somente como conteúdo teórico ou também exige prova prática? A sentença é muito importante nos concursos. Essa questão indaga-se esse conhecimento sobre sentença. Nos concursos é exigido somente o conhecimento teórico, como é que faz, como é que deixa de fazer, qual é o requisito, ou se tem uma aplicação prática. As duas coisas. Quero ver com você a resolução do Conselho Nacional de Justiça tratando sobre esse tema. A resolução 75 de 2009 do CNJ diz no artigo 5º: o concurso desenvolver-se-á sucessivamente de acordo com as seguintes etapas. Vejam que o concurso da magistratura tem 5 etapas. A primeira etapa é uma prova objetiva seletiva de caráter eliminatório e classificatório. Nessa etapa, podem cair questões objetivas indagando, sim, o assunto sentença. Mas o mais importante agora, a segunda etapa é composta de 2 provas escritas, também de caráter eliminatório e classificatório. E aqui, o candidato precisa elaborar 2 sentenças, que eu já vou comentar que tem um outro dispositivo da resolução 75 que trata sobre isso. Mas para fechar esse raciocínio, olha só, a terceira etapa é de caráter eliminatório e tem as seguintes fases, que é a sindicância de vida pregressa, a investigação social, o exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico. Então você que vai fazer concurso para a magistratura, então já fica ciente que tem também essa terceira etapa. A quarta etapa é uma prova oral, também de caráter eliminatório e classificatório. E para fechar, quinta etapa é a avaliação de títulos. E nesse caso é de caráter classificatório. Mas voltando à questão da sentença, se é teórico ou se é prático. O artigo 7º da resolução 75 do CNJ diz que
A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média final, observada a seguinte ponderação. Olha que interessante isso. Da prova objetiva seletiva, peso 1. Então, a prova inicial, aquela de testes, o peso dela é 1. Mas quanto mais você acertar, melhor. Agora, olha o peso da sentença na primeira e segunda prova escrita. Elaborar uma sentença mesmo, de um caso que é apresentado. O peso é 3 para cada prova. Então, é muito importante um desempenho alto na elaboração da sentença. A prova oral também é importante, tem um peso 2. E a prova de títulos, peso 1. Para finalizar esta questão, que é apresentado sobre a sentença, como que é feito isso no concurso, o artigo 49 dessa resolução diz que a segunda prova escrita será a prática de sentença. Aqui é expresso, falando que tem que elaborar uma sentença, envolvendo temas jurídicos constantes no programa. E agora, para cada concurso é de uma forma. Veja bem, na Justiça Federal e na Justiça Estadual, o candidato deve elaborar, em dias sucessivos, 2 sentenças, uma de natureza civil e outra de natureza criminal. Se for concurso para a Justiça de Trabalho, elabora uma sentença trabalhista. E se for para a Justiça Militar, seja da União ou do Estado, elabora uma sentença criminal. Importante também, você que vai se submeter a um exame da magistratura, que não basta somente você se preparar com relação ao aspecto técnico jurídico. Por quê? Esse artigo 49, no seu parágrafo único, dispõe que, em qualquer prova de sentença, considerar-se-á também o conhecimento do vernáculo. Ok? Legal! Acabamos de responder as questões apresentadas pelas pessoas inscritas no canal. E agora vamos analisar as questões que têm caído em concursos públicos. Vem comigo! Continuação das perguntas iniciadas na parte 1 do vídeo sobre sentença penal. Vamos continuar com mais algumas questões de concurso. Esta foi exigida no concurso FCC do MPE para o cargo de promotor de justiça em 2012, com o seguinte enunciado: no que diz respeito à sentença, é incorreto afirmar. Primeira situação importante, aqui vamos destacar o incorreto. Letra A. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o MP tenha opinado pela absolvição. De acordo com o artigo 385 do CPP, esta alternativa está correta, porque é exatamente isso que diz, nos seguintes termos: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Letra B. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Alternativa B, correta também. Diz o artigo 383 que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar a pena mais grave. Correto, então descartada a B. C. O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor máximo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. Veja que aqui está o erro. Essa alternativa, letra C, está incorreta porque o artigo 387 do CPP diz que quando o juiz profere uma sentença condenatória, ele fixará, inciso 4,
o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. Portanto, encontramos a incorreta, que é a alternativa de letra C. Mas vamos continuar analisando essa questão. Letra D. O juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção de prisão preventiva. Também está correto, porque o artigo 387 dispõe que o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, parágrafo 1º, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Então, letra D está correta também. Letra E. A intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente se estiver preso. Também correta a letra E. O artigo 392 dispõe que, no inciso 1, a intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente se estiver preso. Portanto, a alternativa incorreta é a letra C. Essa questão foi exigida no concurso FCC de 2014 do TRF da 4ª Região para o cargo de analista judiciário oficial de justiça. Diz assim o enunciado: em relação à sentença penal proferida em ação de conhecimento, letra A. Se o réu estiver preso, a intimação da sentença será feita pessoalmente ao defensor por ele constituído. Alternativa errada, porque o artigo 392, inciso 1, dispõe que, estando o réu preso, ele será intimado pessoalmente. Letra B. Somente a defesa pode, no prazo de 2 dias, opor embargos de declaração sempre que na sentença houver obscuridade, ambiguidade ou contradição. Errado também, porque diz que somente a defesa é que pode. E o de cima fala que, pessoalmente, por ele constituído, aqui está o erro. O artigo 382 e o 619 do CPP possibilitam a qualquer das partes interpor embargos de declaração. Então, descarta também a letra B. C. Somente depois do trânsito em julgado da sentença absolutória é que o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Alternativa C também está errada. A determinação de cessação de tais medidas cautelares ocorrem quando o juiz profere a sentença absolutória, ainda ou independente de que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Isso é disposição expressa do artigo 386, parágrafo único, inciso 2 do Código de Processo Penal. Também descarta a letra C. Letra D. Então aqui fala que somente depois do trânsito. Errado aqui também. Letra D. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Esta alternativa está correta porque é exatamente o que está disposto no artigo 387, parágrafo 1º do CPP. Então, esta é a alternativa que nós procuramos como correta na questão número 6. Mas vamos ver a letra E também. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará o valor máximo. Aqui está o erro. Para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O artigo 387, inciso 4 do CPP, diz que o juiz fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados
e não o valor máximo. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Essa questão caiu no concurso FCC da Defensoria Pública em 2018, no Rio Grande do Sul, com o seguinte enunciado: sobre o princípio da correlação ou congruência entre imputação e julgamento, considere. Agora vem 4 itens para serem analisados e depois 5 alternativas para assinalarmos qual seria a correta. Então vamos aqui até alterar para dar um destaque. Número 1. Pode o juiz dar nova definição jurídica ao fato denunciado, levando em consideração, então veja bem que destaque no nova definição, ao fato denunciado, levando em consideração elementos ou circunstâncias, não constantes na denúncia, mas demonstrados em instrução probatória, desde que, também fazer um destaque nisso, a pena imposta ao novo delito seja inferior àquela combinada infração penal originalmente imputada. Esse item número 1 está incorreto. Se fosse o 383 do CPP, que trata da emendatio libelli e não muda os fatos, o artigo de lei diz que pode sim ser aplicada uma pena, inclusive superior àquela inicialmente combinada ao delito. Mas, em se tratando de 384, que é a mutatio libelli, e aí mudam os seus fatos, haveria necessidade de aditamento. Por quê? Porque se o juiz for dar nova definição jurídica do fato, de uma prova, que esse elemento ou circunstância que não estava contido na acusação, mas surgiu depois na instrução, é necessário esse outro procedimento. Segundo item. É possível a desclassificação da imputação de furto mediante fraude, Código Penal, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, para estelionato, artigo 171, caput do Código Penal. Independentemente, veja bem isso aqui, independentemente do aditamento, vamos dar um destaque para lembrar, pois ambos são classificados como crimes patrimoniais e possuem semelhantes elementares típicas. Vamos dividir a análise dessa questão em pelo menos 2 partes. Você que está nos acompanhando na resolução deste problema, observe que a questão trata entre furto qualificado pela fraude e estelionato. Vale lembrar que, utilizando um julgado do STJ, se você quiser conferir depois no RESP 1412971 de 2013, que o furto mediante fraude ele não se confunde com o estelionato. A distinção ela se faz principalmente em razão da análise do elemento comum da fraude. No caso do furto, a fraude é utilizada pelo infrator com o fim de burlar a vigilância da vítima. Essa vítima fica desatenta e tem o seu bem subtraído sem que tenha se apercebido disso. Já no caso do estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento desta vítima, a qual fica iludida e entrega voluntariamente o bem para o infrator. Então, eis aí uma diferença importante entre o que é furto qualificado mediante fraude e o estelionato. Ainda, observe-se o seguinte, no julgamento contido do TJ do Rio Grande do Sul, o recurso foi o 70079311809,
publicado em abril de 2019. Nesse julgado, os desembargadores fizeram questão de mencionar o seguinte, que o furto e o estelionato não são delitos da mesma espécie, o que também vem se somar à explicação anterior para esclarecimento dessa questão. E também quero acrescentar um julgado do TJ de São Paulo na apelação 3469-201-78260-347 de 2017. Nessa decisão, mencionou-se que o crime de furto com emprego de fraude não se confunde com estelionato. Por quê? Demonstrado ardil capaz de diminuir a vigilância sobre o bem. No julgamento do TJ do DF, no recurso 200901107-45637 de 2009, constou o seguinte a respeito do furto qualificado por fraude e o estelionato. Os crimes de furto qualificado por fraude e estelionato se distinguem. No caso do furto qualificado por fraude, o agente emprega essa fraude para afastar a vigilância da vítima e subtrair o bem com maior facilidade. No caso do estelionato, a fraude é utilizada para obter o consentimento da vítima, que, sendo ludibriada, entrega voluntariamente o bem. Agora, diante dessa lembrança entre o que seria o furto qualificado pela fraude e o estelionato, vamos ver se seria possível que o item diz que é possível a desclassificação, diz ele, da imputação de furto mediante fraude para o estelionato, independentemente de aditamento à denúncia, pois ambos seriam classificados como patrimoniais e crimes patrimoniais e possuiriam semelhantes elementares típicas. Veja bem, neste caso, quero mencionar um julgado do TJ do Rio Grande do Sul, no recurso 700-761111517, publicado em novembro de 2018, e que tratava de um furto qualificado pela fraude que foi desclassificado para estelionato. Nesse julgado, concluiu-se que, estando as circunstâncias fáticas descritas na denúncia, impõe-se a desclassificação para o artigo 171. E, nesse caso, trata-se de emendatio libelli, o do 383 do CPP, não havendo, portanto, necessidade de aditamento da acusação, nos termos do 384 do CPP. Ou seja, olhando novamente para o item 2, diz que é possível a desclassificação da imputação do furto mediante fraude para o estelionato, independente do aditamento. Ou seja, com base nesse julgado do TJRS, poderíamos considerar correto o item 2 também. Temos que lembrar que no caso da emendatio libelli, não mudam os fatos. No caso da mutatio libelli, mudam-se os fatos. Então, aparentemente, estamos diante de emendatio libelli e não de mutatio. Isso deve ocorrer se os fatos estavam implicitamente contidos na denúncia. Por quê? O acusado estaria se defendendo do fato narrado na denúncia, ou seja, na exordial acusatória. Ele não estaria se defendendo da capitulação mencionada pelo promotor. Observe também que, com relação a esse item 2, a questão principal é que estar contido ou não na exordial acusatória. Mas também
chama a atenção neste item que a justificativa para isso não tem relação, porque ele fala, pois ambos são classificados como crimes patrimoniais e possuem semelhantes elementares típicas, o que não é o caso. E aí poderíamos considerar incorreto. Mas, de todo jeito, quando formos assinalar a alternativa, isso não vai atrapalhar, porque esse item 2 ele aparece somente na letra D. E por ocasião da explicação, nós já veremos que, descartando o item 4 como incorreto e o 3 sendo correto, isso vai influenciar também de descartarmos a letra D e não vai prejudicar na resposta, ok? Item 3. Pode o juiz dar nova definição jurídica ao fato denunciado sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar ao réu pena mais severa. Esse item 3 está correto. Está se referindo à redação do artigo 383 do CPP, que trata da emendatio libelli. Diz o artigo 383, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Item 4. Desde que não altere a classificação do delito imputado ao réu, pode o juiz considerar elementos ou circunstâncias do crime não contidos explicitamente na denúncia ou queixa, pois ao réu é possível defender-se das elementares do crime previstas em lei. Este item 4 está incorreto, porque o juiz ele não pode considerar elementos ou circunstâncias do crime que não estejam contidos explicitamente na denúncia ou queixa. O correto seria prosseguir de acordo com o artigo 384 do CPP, que trata da mutatio libelli, vez que na mutatio muda-se os fatos, na emendatio não estão sendo mudados os fatos. Assim, observando o item 4, é possível considerá-lo incorreto. Há quem diga, observando o artigo 59 do Código Penal, que fala das circunstâncias judiciais, tais como motivos, circunstâncias, consequências, antecedentes criminais, personalidade, comportamento da vítima, culpabilidade, e também o 387 do CPP, quando trata das agravantes e atenuantes, e fala também outras circunstâncias. Há quem diga que, nesse caso, o juiz poderia estar considerando, sim, essas circunstâncias, essas outras circunstâncias não contidas na denúncia ou queixa. Entretanto, não parece ser o caso específico do item 4 dessa questão, que mais se amolda a referência a elementos ou circunstâncias do crime não contidos explicitamente na denúncia ou queixa, se referindo a essas elementares do crime conforme a mutatio libelli do artigo 384 do CPP. Sendo assim, nós teríamos aqui, olha, dá para fazer até por exclusão, eliminar o item 1, que está incorreto. Temos também aqui, ó, mais outro para eliminar, incorreto, na letra C. Então, A e C já podem ser descartados. Temos, sobrando 3 alternativas. O 3, nós sabemos que está correto, que nós não temos dúvida nele, ok? Conforme a explicação. Já, então, aqui também 3 correto nesse aqui e 3
correto aqui. Para verificar que a mudança entre aqui assinalar a alternativa B, D ou E, nós teríamos que resolver a situação do item 4, por exemplo, para que tratem em 2. Em que pese esse outro olhar de que o juiz poderia considerar outras circunstâncias, conforme 59 e o 387, a circunstância legal, agravante e atenuante, e outras circunstâncias também, como eu disse, não parece se amoldar especificamente ao caso dessa questão, então poderíamos considerar sim o 4 incorreto. Então, descartando aqui letra B e descartando letra B também. O 2 é aquela questão de que, na explicação, até passei para vocês o julgado dizendo que se assemelha, nesse caso, sim, a emendatio libelli, e não a mutatio libelli, aquela mudança de furto qualificado por fraude para estelionato, não necessitando de aditamento. Então, poderíamos considerá-la correta também. Mas da forma como ficou, a alternativa que poderemos assinalar como correta é a letra E. Somente a 3 correta. Questão do TJ Ceará para o cargo de juiz substituto de 2018. Enunciado diz: considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta acerca da ação civil ex delito, da competência, jurisdição e processos incidentes. A letra A diz: a sentença que concede o perdão judicial depois de reconhecida a culpa do réu enseja a reparação civil ex delito. Se observarmos o artigo 67 do Código Penal, do Código de Processo Penal, diz que não impedirão igualmente a propositura de ação civil. Inciso 1, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Inciso 2, a decisão que julgar extinta a punibilidade. Essa aqui nos interessa para a letra A. Por quê? Em se tratando de perdão judicial, estaríamos diante de uma situação em que estaria sendo julgado extinta a punibilidade. 67, inciso 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Eis aqui mais uma situação em que não impede a propositura da ação civil. Mas o foco nosso é o 67.2, decisão que julgar extinta a punibilidade. Por quê? Porque o perdão judicial, como eu estava dizendo, é uma causa extintiva da punibilidade. Nesse caso, o juiz não aplicaria a pena em hipóteses expressamente previstas em lei. Mesmo existindo fato típico, ilícito e culpável, como, por exemplo, o caso em que aplica o perdão judicial num homicídio culposo, do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Mas continuando nesse raciocínio, o perdão judicial apresenta uma controvérsia com relação à sua natureza jurídica. Alguns dizendo que se trataria de uma sentença condenatória e outros dizendo que se trataria de uma sentença declaratória. Se considerarmos o perdão judicial como uma sentença condenatória, estaríamos diante da seguinte situação: tirando o cumprimento da pena, todos os demais efeitos penais secundários e extrapenais estariam valendo, gerando, pois, nesse caso, uma obrigação de reparar o dano. Correto? Mas, como eu disse, há um outro entendimento. No caso, considerando o perdão judicial, com relação à natureza jurídica, como uma sentença declaratória. Nessa hipótese, não estaria produzindo qualquer efeito penal ou extrapenal. Nesse sentido, temos a súmula 18 do STJ, que diz: a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade. Ok? Não subsistindo qualquer efeito condenatório. E aí, nesse caso, não poderíamos considerar correta a letra A. Seguindo, letra B. A sentença absolutória do juízo criminal que declare a inexistência do fato
ou que o réu não tenha concorrido para o crime, faz coisa julgada no juízo civil, obstando a reparação civil ex delito. Essa alternativa está correta. Eis aqui a resposta, o gabarito desta questão. Vamos já marcá-la. Essa é a correta. Por quê? O artigo 65 do CPP fala assim: faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E o 66 diz que, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Ok? Porque o artigo 935 do Código Civil diz que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Portanto, observe que a condenação criminal ela faz coisa julgada no cível, impedindo que sejam rediscutidas a existência do fato ou a autoria. Mas não impede, contudo, que no processo de indenização se apure eventual concorrência de culpas. Ok? Principalmente quando a ação é proposta contra um preponente que não foi parte no processo penal. Então, é lícito ao preponente no processo civil de indenização de dano causado pelo preposto fazer provas de que houve concorrência de culpa. Nesse sentido, temos até um julgado, o RESP 735-087 de São Paulo, julgado no STJ pelo ministro Humberto Gomes de Barros, na terceira turma. Portanto, podemos considerar a alternativa B como correta. Letra C. A distinção entre competência absoluta, que é improrrogável, e competência relativa, que é prorrogável, decorre de expressa disposição legal. Observe que essa divisão entre competência absoluta e relativa não é de disposição expressa legal, mas é de uma criação da doutrina e jurisprudência. Portanto, não incorreta, letra C. Letra D. As exceções de suspeição, de ilegitimidade da parte e de incompetência do juízo são exemplos de exceções peremptórias que ocasionam a extinção do processo. Essa alternativa está incorreta. Observe o seguinte: a incompetência e a suspeição, elas são exceções dilatórias. O que quer dizer isso? Não acarretam a extinção do processo. Além disso, o artigo 99 do CPP diz que, se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante, com os documentos que a instruam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. E ainda, o 567 do CPP fala que a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Para ilustrar melhor essas questões, então, essa alternativa, vemos que existem exceções que são dilatórias e existem exceções que são peremptórias. As exceções dilatórias são aquelas que geram uma procrastinação do processo. São exceções de suspeição, de incompetência. E isso também temos a exceção peremptória. No caso das exceções peremptórias, são aquelas que geram a extinção do processo. Temos as exceções de litispendência e de coisa julgada. Ok? Mas, para finalizar, eu quero mencionar o seguinte: com relação às exceções de ilegitimidade de parte, nós temos uma controvérsia.
Os processualistas Fernando Capês e Mirabete consideram a ilegitimidade de parte como exceção dilatória. Mas, por outro lado, os processualistas Eugênio Pacelli e o Luiz Flávio Gomes consideram a exceção de legitimidade de parte uma exceção peremptória. Em todo caso, a letra D está incorreta. Letra E. No processo penal, somente os juízes e os promotores de justiça poderão ser alvo de impugnações de atuação por meio de exceção de suspeição. O artigo 274 diz que as prescrições de suspeição dos juízes estendem-se aos servidores e funcionários da Justiça no que lhes for aplicável. Portanto, onde ele está dizendo que somente se aplicam aqui aos juízes, aos promotores, está incorreto. Porque, segundo o artigo 274 do CPP, também se estendem aos serventuários da Justiça, aos funcionários da Justiça. Enfim, letra B é a alternativa correta. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. E só para lembrar, hein? Inscreva-se no canal, acione o sininho, dúvidas para o e-mail que consta aqui na tela e até a próxima!